Então, aí nesse sentido, que eu estava comentando sobre Porto Alegre, essas mensagens talvez não bem direcionadas, né? Eu tinha, por exemplo, né, a promoção constante da mensagem que era a seguinte: nós somos um bom local para negócios, né? Ou turismo de negócios, nós temos competência, nós temos centros tecnológicos, excelentes serviços, enfim. E esse discurso ele era muito bom para captação de eventos, mas quando eu via isso num folheto direcionado para um público de visitantes de lazer, público direto, digamos assim, isso não dizia muita coisa, né? E também, mesmo o público de eventos, não auxiliava a criar uma imagem da cidade como uma cidade que eu gostaria de ir, ou como uma cidade que eu gostaria de passear, de visitar, enfim, de experienciar de uma certa maneira, né? Porque era um discurso muito vinculado àquela percepção que o trade tinha em relação ao que ele queria da cidade, e não um discurso voltado para os visitantes diretos, né? Então, nesse sentido, é sempre importante se colocar no lugar desse público-alvo, né? E, então, antes de pensar nessa comunicação, eu acho que é importante a gente retomar um pouco, né? E pensar no próprio produto que eu tenho, né? Ou seja, no próprio destino, né? E como que eu quero que esse destino seja colocado no mercado, né? Então, antes de eu pensar essa comunicação, então, primeiro, né, eu tenho essa diferenciação que existe, né? E que é importante ser feita entre um plano de turismo, que vai lidar, então, com diferentes aspectos, né, da análise do destino, aquelas análises da dimensão da própria competitividade, né, como, por exemplo, o acesso, como a qualidade dos serviços, como a infraestrutura, né, como a própria existência ou não de um monitoramento de viagens, enfim, aquelas diversas dimensões, né, que vai ser distinto, posteriormente, um plano de promoção turística, né, que vai ser uma estratégia de como é que esse destino vai se colocar no mercado e vai se promover nesse sentido, né? E aí, para isso, é interessante a gente pensar nos 4 P's do marketing, né, já clássicos, acho que vocês devem ter ouvido falar, se fizeram uma disciplina de marketing, né, em que eu tenho, então, que depois foram, alguns autores colocam 4 Cs, né, desde a perspectiva do cliente, não da perspectiva do produto, né. Então, o que é o produto, ou seja, o que traz valor para o consumidor, então, no caso da viagem, né, o que ele está buscando enquanto experiência de viagem, a promoção, né, ou seja, muito vinculada à comunicação desse produto, como é que está sendo feita essa comunicação, né, suas mensagens, quais são os meios, enfim, que eu estou veiculando isso, né, a conveniência e os diferentes canais de distribuição pelos quais essa experiência com esse produto pode chegar a esse visitante, né? E aí eu posso pensar aqui, né, desde canais direto, por exemplo, como ele mesmo vê a imagem e ir atrás a partir da internet, mas mesmo quando eu entro aí, né, eu tenho uma diferenciação de diferentes situações, como, por exemplo, como é que meu destino está posicionado nos mecanismos de busca, como o Google, será que ele acessou isso a partir de uma publicidade paga, depois uma rede social, ou foi por uma agência de viagens, né? Então, eu tenho esses diferentes canais, digamos assim, de chegar dentro desse público, pensando nessa conveniência em relação a ele, para como fica mais fácil, né, de agendar essa viagem, de organizar essa viagem, né, pensando um pouco naquelas estruturas do varejo que a gente tinha comentado na aula anterior e na própria jornada do consumidor, né? E, por fim, um outro elemento que é importante é a questão do próprio custo, né? Enfim, então a gente percebe aqui, né, essa figura do livro do Middleton, Marketing Turístico, é um livro clássico, né, que para cada consumidor, digamos assim, né, eu vou ter que pensar esses diferentes aspectos aqui, e o quanto esses diferentes aspectos eles vão estar inseridos num sistema que vai sofrer influência, né, tanto dos recursos gerais da empresa ou do destino, a gente pode colocar aqui, né, ou do próprio ambiente, né, externo. E uma analogia que ele vai comentar é que esses 4 Cs ou 4 Ps, enfim, seria um pouco como alguns mecanismos para dirigir um carro, né? Então, por exemplo, né, eu tenho o volante para definir qual é a direção que eu quero ir, eu tenho o acelerador para ir para frente, o freio para parar, a marcha ré para ir para trás. Então, como cada P desse aqui, né, exerce uma função diferente, e é justamente a integração entre eles que vai definir essas estratégias, que, enfim, né, que o destino vai fazer em relação à sua própria promoção, né?
Promoção aqui no sentido de se posicionar no mercado, né? E comunicar o seu produto e, a partir disso, recolher, então, os frutos, né, dessa diferente estratégia. Né? E aí, então, antes da gente ver essas diferentes possibilidades de comunicação, né, é importante eu fazer essa análise do posicionamento do destino ou das próprias experiências turísticas, né? E um instrumento bastante interessante para isso é a matriz de Ansoff, né? Ansoff, enfim, foi um estudioso russo, soviético, depois estabeleceu nos Estados Unidos, né? E essa matriz que ele colocou já tem mais de 50 anos, né? Foi meio que o pai do pensamento planejamento estratégico aplicado, né, às empresas. E essa matriz que ele vai comentar, né, seria, então, de eu analisar os diferentes produtos que eu tenho, e aqui no caso a gente pode pensar, ao invés de produtos, destinos e experiências, né, uma delas a própria, enfim, pensando naquela jornada da experiência que a gente viu na aula anterior, né, e como é que isso vai estar colocado para diferentes mercados, né? Aqui em mercados eu posso entender como diferentes públicos, por exemplo, em relação à origem, né? Público brasileiro, um público argentino, um público de São Paulo, um público do Rio Grande do Sul, enfim, diferentes perfis de viagem, né? Então, por exemplo, um público casal, um público jovem, um público grupo familiar, né? Diferentes faixas etárias também, né? Ou o próprio perfil da viagem, né? O perfil, enfim, viagens curtas, viagens mais longas, viagens de um só destino, viagens com múltiplos destinos, tipos de visitantes também, o que os visitantes procuram, né? E aquelas classificações que a gente comumente estuda em relação ao, por exemplo, o explorador ou aquele que gosta de um destino mais, enfim, psicométrico, né? Que gosta de repetir, em geral, os seus próprios tipos de destino, né? Gosto de locais tranquilos, enfim. Então, analisar o meu destino e a experiência que eu tenho em relação a essa matriz. Então, como é que seria isso, né? Eu posso pegar, então, um destino, né, em relação a um mercado que já existe, né, e um produto que eu já tenho. Então, vamos pensar aqui num caso concreto que talvez fique um pouco mais fácil, né, em relação a Pelotas e os doces, por exemplo, né, e a Fena Doce, né. Então, é um público que já existe, né, e eu tenho um mercado existente ali. Bom, uma possibilidade seria eu desenvolver um novo produto, né, para aquele mesmo público. Então, para o mesmo público da Fena Doce, eu vou ofertar, então, outros tipos de experiência. Por exemplo, não sei, posso colocar ali uma oficina em relação aos próprios doces, ou então começar a oferecer para esse público a Praia do Laranjal, né, ou outros destinos, outras experiências vinculadas ao destino Pelotas, né, ou própria colônia, enfim, né, outras possibilidades para esse público que já existe aqui, né. Eu tenho também a possibilidade de ter esse mesmo produto, aqui no caso a Fena Doce, e divulgar ele em um novo mercado, né. Então, por exemplo, eu vou fazer uma campanha para promover esse produto que é a Fena Doce, por exemplo, no Uruguai, né, ou em São Paulo, enfim, buscando desenvolver esse novo mercado. E aqui, então, num outro extremo, né, eu tenho um novo produto para um novo mercado, né, um mercado que não existe ainda, né, ou que é pouco explorado, né, e um novo produto, buscar diversificar realmente aquilo, né. Então, acho que é um exercício bacana, assim, de pensar, por exemplo, né, naqueles próprios blogs de viagem lá que vocês leram para a aula anterior, né, e ver como é que estava, de alguma maneira, articulada aquela experiência do destino Pelotas, né, ou pegar de qualquer outro destino, enfim, e colocar nessa matriz, né. Uma coisa interessante, a gente vê, por exemplo, que os 3 blogs eram de visitantes do Rio Grande do Sul, então, né, como outros, enfim, outros públicos estão inexistentes em relação a isso, né, e pensar como eles visitaram os mesmos locais e quanto a cidade oferece muito mais coisa, né, então, é interessante ver isso, né, para então eu fazer essa análise do meu produto e pensar, então, o que eu vou querer divulgar, qual é o posicionamento dele, o que eu vou querer divulgar e para quem que eu vou querer divulgar, né. Eu coloquei para vocês também, em anexo ali no e-aula, um estudo que foi feito sobre posicionamento do destino Pelotas pela Unicinos, né, um estudo bem recente,
não só Pelotas, mas a Costa Doce como um todo, né? Procurando trazer essas diferentes experiências e como se posicionar em relação a esse mercado.